Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Os Grandes Livros da Civilização Ocidental. Estamos retomando aqui nossas rodadas de leitura dos grandes livros que foram definidos aí pelo professor Mortimer Adler, os livros fundamentais para você que quer crescer como indivíduo, quer ampliar o seu horizonte de consciência, quer poder discutir as coisas com mais propriedade, quer poder tomar decisões melhores na sua vida. Pois muito bem, e ficamos de fora uma semana. Eu não sou diferente de todos vocês, de todos os mortais. Também tive minhas questões aí para resolver, muita coisa no trabalho, várias questões pessoais, mas estamos de volta aqui com toda a força para estudarmos Aristóteles. E a leitura de hoje é o livro 1 da obra Ética a Nicômaco. Aristóteles, o pai de Aristóteles chamava-se Nicômaco, e também ele deu este nome ao seu filho, né? O filho de Aristóteles foi chamado de Nicômaco. Então Aristóteles fez aqui um tratado moral que é uma obra escrita para o seu filho, dizendo assim: meu filho, na dúvida, busque tais coisas, comporte-se dessa maneira. Então essa aqui foi uma obra, digamos assim, dirigida, ou que ele fez pensando no seu filho. Para minha leitura, eu utilizei o livro que eu vou colocar aqui. Ele é um livro, digamos assim, que você consegue baixar rapidamente. Eu confesso que a primeira vez que eu fiz a leitura, eu utilizei o do link, eu vou mostrar para vocês. É uma edição que eu não gostei da tradução. Para quem teve acesso à tradução do Mário da Gama Cury, você trabalhar com o livro que eu trabalhei não é legal. Eu sei também que há uma edição boa do Bini, que eu vou colocar também aqui para vocês. É uma edição que foi traduzida do grego, diretamente do grego, é uma edição fácil de encontrar. Eu vou colocar para vocês, eu vou indicar, olha, essa é que eu indicaria para quem ainda não tem a obra. Compre essa que vocês serão felizes. Parece que ela tem algumas questões de edição, o material não foi tão legal, ela não é tão resistente, mas a tradução, o conteúdo em si é melhor. E logicamente, se vocês acharem a obra traduzida pelo Mário da Gama Cury, ela chama Ética a Nicômacos. Ele traduziu o nome do Nicômaco de uma maneira diferente. Logicamente vocês busquem, mas é uma edição já esgotada, raríssima, difícil. Eu estou tentando adquirir essa obra já tem algum tempo, não consigo, ok? Então assim, faz da maneira que der. Não achou a obra que é considerada ideal, ou a segunda ideal, a ideal seria a do Mário, a segunda seria a do Bini, que é fácil de achar. Só conseguiu uma online, você mora longe, não entregam aí, enfim, cara, estude da maneira que der, né? O importante é que você siga adiante aí crescendo, tá bom? Pois muito bem, a felicidade é o tema desse primeiro livro do Aristóteles, Ética a Nicômaco, e o fato de que a felicidade é um assunto de interesse universal confirma a visão mais fundamental que o Aristóteles tem sobre ela, de que todos os homens querem ser felizes, e tudo mais que eles buscarem fazer será como um meio de alcançar a felicidade, de se tornarem felizes. Dentre as coisas que os homens chamam aí de boas e lutam por elas, a felicidade é aquela que se destaca como bem que, se for totalmente possuído, deixaria um homem finalmente aí satisfeito, tranquilo, né? Ninguém se diria completamente feliz se algo essencial ao seu bem-estar permanecesse fora do seu alcance. A felicidade deve, portanto, ser a soma de todas as coisas que são boas, por assim dizer. E esse, em resumo, é o significado da felicidade que o Aristóteles coloca diante da gente, não como a sua própria definição dela, mas como o senso do que ela seria, que todos nós aqui compartilhamos. Uma vez que a gente reconheça isso, como deveríamos fazer, né?
a gente percebe que a frequência com que usamos mal essa palavra, quando a gente diz assim, eu estou muito feliz, né, no momento de alegria, aí, ou quando eu estou num momento triste, eu digo, meu Deus, como eu estou infeliz, como eu estou miserável, né? Então, refletindo um pouco, a gente vai ver que esse tipo de comentário, né, a respeito do nosso humor não seria o mais adequado, né? A vida é cheia de bons e de maus momentos, períodos de alegria, períodos de tristeza, mas se a felicidade é assim a soma dessas coisas boas, ela não pode ser encontrada apenas em um bom momento ou mesmo em muitos deles, mas somente em uma vida boa e completa, né? E esse fato sobre a felicidade que nos ajuda a entender por que a Declaração da Independência Americana, por exemplo, fala em busca da felicidade, né? Eles usam o termo pursuit of happiness, em vez do desfrute dela como um direito humano natural. A busca pela felicidade leva aí uma vida inteira. Somente quando essa corrida termina é que a gente pode olhar para trás e dizer se ela foi bem disputada ou não, né? O livro da Ética Nicômaco, ele propõe aí alguns padrões, algumas referências pelas quais a gente pode julgar se a nossa vida foi bem vivida, se essa corrida foi de fato bem disputada ou não. Ok? Então uma coisa que vale a pena a gente reparar aqui logo de cara é tentar comparar esse livro da Ética Nicômaco com os dois primeiros livros da República do Platão, né? Os dois são trabalhos aí que lidam com moral ou ética, que para os gregos aí se tratava da mesma coisa, e ambos contêm o melhor pensamento aí dos seus autores, ora o Platão, ora o Aristóteles, sobre esses assuntos. E nos dois casos, a gente está lendo aqui a parte introdutória dessas obras. Já lemos o Platão, estamos agora no Tratado Moral do Aristóteles. E apesar dessas semelhanças, é lógico que tem aí umas diferenças óbvias e muito claras entre esses dois trabalhos. Por exemplo, a primeira que vem em mente talvez é a diferença de estilo, né? Enquanto a escrita do Platão está sempre na forma de um diálogo, a do Aristóteles nunca é dessa maneira, né? Por consequência, geralmente é um pouco mais difícil discernir qual é exatamente o pensamento do Platão sobre um determinado assunto e qual seria o respectivo pensamento do Aristóteles. Por quê? Porque o Platão ele nunca fala com a gente por si próprio, né? Ele faz isso usando a boca do Sócrates, aí, por intermédio do Sócrates, nos diálogos, e ele geralmente escolhe apresentar o Sócrates não como expondo um ponto de vista, mas sim como alguém que está aí questionando os outros, e a partir daí ele extrai aí o seu ponto de vista, né? Ele pare a verdade. Nas obras do Aristóteles, por outro lado, qualquer que seja a dificuldade em alguns outros aspectos, digamos assim, ele nunca deixa de esclarecer qual é o que é que o Aristóteles está falando, né, quando ele apresenta as suas visões. Entretanto, depois de ler vários diálogos platônicos, a gente com certeza vai começar a desenvolver essa capacidade de ver exatamente quando o Platão estava fazendo expressando aí o seu ponto de vista sobre algum determinado problema, apesar aí dessa forma de diálogo, né? O Aristóteles certamente considerava o Platão como alguém com uma opinião clara a respeito do bem, né? Vocês vão ver isso aí no capítulo 6 da Ética Nicômaco, e ele se propõe a refutar o que concebia como sendo aí a opinião do Platão a esse respeito.
Vamos lembrar aqui que o Aristóteles foi aluno do Platão, ou seja, ele conhecia as ideias do Platão muito bem, e ele vai fazer aqui um contraponto naquilo, muito respeitoso, em relação àquilo que ele considerava aí que o Platão estava enganado, não estava bem encaminhado a respeito, né? A diferença aí real, em outras palavras, não é entre um diálogo e na versão platônica ou na exposição direta, quando a gente olha para o Aristóteles, mas entre o conteúdo em si das duas obras, o que elas têm a dizer para a gente. Mesmo antes aí de um exame detalhado da Ética Nicômaco, a gente pode indicar algumas diferenças e algumas semelhanças entre essa obra do Aristóteles e a República do Platão. A primeira delas, né, digamos assim, o Aristóteles ele usa a pergunta o que é a felicidade como o ponto inicial, o ponto de partida, enquanto Platão usa a pergunta o que é a justiça como começo. Então, provavelmente seria aí mais seguro se assumíssemos que isso é mais do que uma diferença que ocorreu por acaso, né? De fato, é muito mais do que isso. Isso é uma diferença importantíssima. É muito mais provável que um autor ele vai iniciar o seu trabalho, o seu tratado moral, digamos assim, com o problema que ele considera mais importante, não com alguma outra questão aí menor, né? Então, vejam aí a importância disso. Além disso, o Aristóteles ele conhecia, como eu já falei, as obras do Platão. Ele sabia que elas não tinham nenhum diálogo dirigido especificamente sobre a questão do que é a felicidade. Então esse começo diferente que o Aristóteles escolhe para o seu tratado moral, ele foi sem dúvida nenhuma deliberado, de caso pensado. O segundo ponto aqui que nós vamos destacar é que tanto o Platão quanto o Aristóteles, eles conectam muito de perto a ética com a política, né? Mas a ordem que eles fazem, essa conexão, ela não é igual, ela é diferente. O Platão, como nós vimos, ele usa aquilo que é um assunto político, né, que é a organização do Estado, para explicar uma questão moral, a saber aí a natureza da justiça, né? Já o Aristóteles, ele, como vocês vão ver aí, como a gente vai ver na leitura, né, que vem depois dessa, ele parte da ética para chegar na política. Outra diferença aí que deriva diretamente das diferenças de forma, né? Digamos assim, esse é o terceiro ponto. A forma como elas são apresentadas é diferente. A ética nicômaco é a tentativa do Aristóteles de tratar do tema da moral, né? Ou da ética da maneira mais sistemática e completa que isso poderia ser feito aí por um filósofo. Já o tratamento dado pelo Platão, por causa desse formato de diálogo no qual ele é estruturado, ele não é sistemático. Muito mais coisas aí são abordadas na Ética Nicômaco do que são na República. Por exemplo, a natureza da coragem, a temperança, o prazer, a amizade. E as omissões do Platão, digamos assim, elas são apenas aparentes. Por quê? Porque essas coisas são tratadas em outros diálogos, né? Vamos mencionar aqui o Lax, que é o diálogo que trata da coragem, o Cármides, que é o diálogo que trata da temperança, tem o Fílebo, que é o diálogo que trata do prazer, e o Lises, que trata da amizade. E o quarto ponto aí é que a forma de diálogo significa não só que os vários temas éticos ou morais estão distribuídos em várias obras de Platão, mas também que qualquer diálogo que se apresente, ele está afadado a ser menos organizado do que um tratado expositivo. Assim, a Ética Nicômaco tem uma estrutura muito mais evidente, muito mais transparente do que a República. E assim, a mera divisão em livros e capítulos por si só já garantiria isso, né? Então, nesse contexto, vale a pena notar aí que o livro 1, ele é naturalmente um livro introdutório. É esse livro que nós vamos ler
agora, né? Vamos lembrar aqui que quando eu falo de livro é como se fosse um capítulo do livro A Ética a Nicômaco, ok? Muitos tópicos abordados nessa introdução, eles são esmiuçados em maior detalhe dentro da obra nos livros de número 2 a 10. Bom, vamos destacar um trecho aqui do Aristóteles nessa obra, onde ele diz o seguinte: toda arte, e aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, quando o Aristóteles estiver falando em arte aqui, ele está falando num sentido de habilidade técnica para fazer algo, como assim construir uma casa, como um médico que faz uma cirurgia, ok? Então, toda arte e toda especulação, ok, vamos fazer outro comentário aqui, especulação nesse sentido aqui tem o sentido de obter um conhecimento para si próprio, de tentar entender o mundo, é como se fosse realmente uma investigação do ponto de vista filosófico, ok? Então vamos de novo. Toda a arte e toda a especulação, e similarmente toda ação e busca, é pensada para visar algum bem, ok? Esse é um trecho que a gente destaca aqui da obra do Aristóteles, Ética a Nicômaco. Que é assim que o Aristóteles inicia o livro, e essa frase vai dar aí a chave para toda a investigação que ele vai fazer posteriormente, pois o assunto do tratado é o bem, né? Não o bem de uma arte ou habilidade técnica, ou de uma especulação, uma investigação, um estudo, mas sim o bem da ação, e especificamente qual ação? A ação humana. Isso aí, claro, é evidente para nós quando a gente diz que o assunto do tratado é a moral, é a ética. Por quê? Porque a moral nos diz o que devemos fazer, nos dá um código de conduta, né? No capítulo 2, o Aristóteles ele vai continuar mais ou menos na mesma linha. Olha só o que ele vai falar. Se então há algum fim nas coisas que fazemos, que desejamos por si mesmo, tudo o mais é desejado por causa disso. E se não escolhemos tudo por causa de outra coisa, pois avaliando que o processo iria para o infinito, de modo que o nosso desejo seria vazio e inútil, claramente este deve ser o bem soberano. Então, de supetão aqui, o assunto já foi mostrado como sendo o bem, ou o bem soberano, o bem último, o bem maior. Há também quem traduza dessa maneira, né, como um fim último ou um bem final. E se isto for aceito como correto, então o que se segue é que todas as ações humanas visam algum bem. Pois a menos que haja um bem último, ou um bem final, um bem superior, no qual, em última análise, todas as ações humanas estão voltadas, nós não podemos responder à pergunta: qual que é o objetivo dessa ação? Exceto por uma enumeração infinita de bens, sendo cada um desejado aí para a obtenção do próximo, né? O que a gente quer dizer aqui? Por exemplo, quando você está comprando um carro, você não está comprando um carro por comprar, você está visando alguma coisa, você está querendo ter um meio de condução mais confortável, que por consequência trará aí um modo de transporte melhor para sua família, ou você quer ir para a praia para desfrutar de bons momentos. Então, assim, todas essas ações humanas são coisas, digamos, intermediárias, mas que elas estão voltadas para uma coisa maior, um bem maior, um bem último, né? Então é disso que a gente está falando. E nesse sentido, esse bem último, ele tem que no final ser um bem incondicional. Ele não está mais condicionado a alguma outra coisa. Ah, se eu tiver isso, então eu vou ser... Não, ele é um bem que, ele, digamos assim, ele realmente é soberano. Ele não é mais condicionado a alguma outra coisa, né? Então essa, digamos assim, essa característica boa, ela não pode ser baseada aí em alguma outra coisa, né? Ela é final. Então a próxima pergunta é naturalmente o que é esse bem último, esse bem maior? E aí o Aristóteles vai levantar ela aí no final do capítulo
4 desse livro 1. Ele vai falar assim: retomemos a nossa investigação e procuremos determinar, à luz deste fato de que todo conhecimento e todo trabalho visa a algum bem, quais afirmamos ser os objetivos da ciência política e qual é o mais alto de todos os bens que se podem alcançar pela ação. Verbalmente, quase todos estão de acordo, pois tanto o vulgo como os homens de cultura superior dizem ser esse fim a felicidade e identificam o bem viver e o bem agir como o ser feliz. Bom, fica claro logo de cara aí que esse acordo é apenas verbal, digamos assim, né? E o Aristóteles ele vai acrescentar um pouco mais de informação aí. Diferem, porém, quanto ao que seja a felicidade, e o vulgo não concebe do mesmo modo que os sábios. Quando ele está falando de vulgo, ele está falando da massa, daquilo que alguém chama de gado, né? A grande maioria, né? A maior parte das pessoas, ok? Por mais que isso possa soar ofensivo aos ouvidos delicados de alguém, ok? Então, assim, o Aristóteles ele retoma essa questão da felicidade no final desse capítulo, ou item 7 do livro 1, e discute que tipo de coisa que isso deve ser, né? Nem todos os fins são fins últimos, ele diz. Mesmo o bem supremo é evidentemente algo último. Portanto, se só existe um bem último, será o que estamos procurando. E se existe mais de um, o mais soberano de todos é o que buscamos. Continua aí o nosso grande Aristóteles. Ora, esse é o conceito que preeminentemente fazemos da felicidade. Ela é procurada sempre por si mesma e nunca com vistas em outra coisa, ao passo que a honra, o prazer, a razão e todas as virtudes nós de fato escolhemos por si mesmas, pois, ainda que nada resultasse delas, continuaríamos a escolher cada uma delas. Mas também as escolhemos por causa da felicidade, pensando que a posse delas nos tornará felizes. A felicidade, todavia, ninguém escolhe tendo em vista alguma destas, nem, em geral, qualquer coisa que não seja ela própria. Considerado sob o ângulo da autossuficiência, o raciocínio parece chegar ao mesmo resultado, porque o bem último é considerado como autossuficiente. Definimos a autossuficiência como sendo aquilo que em si mesmo torna a vida desejável e carente de nada. E como tal entendemos é a felicidade. A felicidade é, portanto, algo último e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação humana. Legal? Muita coisa profunda e importante aí, né? A gente pode ser tentado a considerar essa última sentença como uma definição de felicidade, mas o Aristóteles ele ainda não está satisfeito. Então ele começa o parágrafo seguinte desse jeito. Mas dizer que a felicidade é o bem soberano talvez pareça uma trivialidade. Então ele se propõe a dar uma definição que não seja trivial de felicidade, né? Não basta dizer que é apenas um bem último, um bem soberano. Considerando que o bem de qualquer coisa que tenha uma função reside nessa função. Por exemplo, digamos assim que o bem do martelo reside na sua função de martelar. Assim, o bem do martelo é furar, introduzir os pregos e fazer isso de uma maneira bem feita. Por sua vez, o bem do carpinteiro está em desempenhar corretamente a sua função. Mas qual que é a função do homem? Isso se torna a questão crucial para a determinação do bem do homem ou do bem último do homem. A determinação dessa função do homem é feita em um parágrafo bem compacto, logo em seguida, ainda no capítulo 7 do livro 1. Né? Aqui vamos registrar só a conclusão do Aristóteles.
Afirmamos ser a função do homem uma espécie de vida, e esta vida é uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional, e acrescentamos que a função de um bom homem é uma boa e nobre realização das mesmas. E se qualquer ação é bem realizada, quando está de acordo com a excelência que lhe é própria, se este é o caso, o bem do homem nos parece como uma atividade da alma em concordância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Então, em ambas essas últimas citações, o Aristóteles ele coloca grande ênfase na noção de completude, digamos assim. A felicidade é algo autossuficiente. O bem humano último é a atividade da alma, de acordo com a melhor e mais completa virtude. Então, o aspecto crucial da felicidade é apenas essa suficiência e completude. Aquela para a qual nada falta, digamos assim. E dessa maneira o Aristóteles resume a discussão dele sobre a felicidade logo ao final do item 10 do livro 1. Né? Ele fala assim: é feliz aquele que age de acordo com a virtude perfeita e está suficientemente provido de bens exteriores, não durante um período qualquer, mas por toda a vida. Ou devemos acrescentar, e que está destinado a viver e a morrer de modo coerente com a sua vida. Em verdade, o futuro nos é impenetrável, enquanto a felicidade, afirmamos nós, é um fim e algo de último em todos os sentidos. Se for assim, devemos chamar de felizes aqueles dentre os seres humanos vivos em que essas condições se realizem ou estejam destinadas a realizar-se, de nenhuma outra coisa que não seja homens felizes. Para o Aristóteles, portanto, o homem feliz foi aquele que levou uma vida boa, não é um homem que ficou aí se divertindo, né? De festa em festa, desfrutando dos prazeres da vida, né? Se divertir, embora muitas vezes seja desejável e não é necessariamente ruim, é uma coisa fugaz, é uma coisa passageira, é um sentimento de prazer, e todos os sentimentos ou emoções eles carecem justamente da qualidade de estabilidade e suficiência que no entendimento do Aristóteles marcam a felicidade. Né? A felicidade, em outras palavras, é uma qualidade moral para o Aristóteles, envolvendo todas as virtudes e o período de toda uma vida. Somente porque é uma coisa tão completa e tão satisfatória, também é difícil de alcançar, não é para qualquer um. Somente o homem virtuoso poderia esperar alcançá-la. E aí a gente, nesse momento, se pergunta assim, por que o Aristóteles restringe a sua definição de felicidade aos homens, como ele faz nessa última frase da última situação, né? O que o Aristóteles desejava excluir dessa definição de felicidade? Ela não se encaixaria para seres superiores ao homem, se houver algum, né, como um deus, ou ela não valeria para aqueles inferiores, como os animais? Presumivelmente, a resposta a essa questão, a essa definição de felicidade, não se ajusta a seres superiores ou inferiores ao homem. Mas por que não? Né? Talvez seja fácil ver que o bem último, né? o bem superior dos animais é diferente do homem. Mas por que o bem último do Deus é diferente daquele do homem? Qual é o papel dos bens externos na felicidade, né? A felicidade do Aristóteles, ela não é ascética, ou seja, ela não abdica totalmente dos prazeres e do conforto material. Ele não sustenta que um homem indigente, doente, pode ser tão feliz quanto alguém que está materialmente e fisicamente bem. Isso aí é especialmente interessante se a gente se lembrar de que a felicidade é uma atividade da alma que envolve a razão. Às vezes,
a gente supõe que pensar e ser um filósofo são ocupações assim de outro mundo, que uma pessoa que está procurando essas coisas, ela vai rejeitar todos os bens mundanos, mas claramente essa aqui não é a opinião do Aristóteles. Evidentemente, o homem feliz, ele tem que ter um pouquinho de várias coisas desses bens, gozar de uma boa saúde, ter uma situação financeira minimamente boa, né? Outra questão que a gente coloca aqui, por que a felicidade envolve uma vida completa? Se a gente olhar para a última frase lá do Édipo Rei, ela era mais ou menos assim: não devemos chamar ninguém de feliz que seja de raça mortal, até que ele tenha cruzado a fronteira da vida livre de dor. Então essa é uma ideia que também pinta em outras obras clássicas, né? E por que o Aristóteles se oporia a chamar alguém de às vezes feliz e às vezes infeliz? Por que, em outras palavras, a felicidade não é o tipo de coisa que vem e vai, efêmera, né? Se ninguém pode ser chamado de feliz até que esteja finalmente morto, nunca poderemos dizer que alguém é feliz. Na melhor das hipóteses, só poderíamos dizer que alguém foi efetivamente feliz depois que essa pessoa já morreu. Qual é o prazer que há na felicidade? O prazer não é um dos bens externos que o Aristóteles diz que o homem feliz deveria ter. Isso significa, então, que a vida feliz não é agradável? Isso parece uma visão difícil da gente defender, não é? Pelo contrário, a maioria das pessoas provavelmente associa a felicidade com prazer. O Aristóteles menciona essa visão aí no final do capítulo 5. Ele vai dizer mais ou menos assim: a julgar pelas vidas que os homens levam, a maioria dos homens, e os homens do tipo mais vulgar, parece, não sem algum fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer. No entanto, ele retorna à consideração do prazer aí no final do capítulo 8 do livro 1, né? Embora lá no capítulo 5 ele negue que o prazer seja o bem último ou a felicidade, no capítulo 8 ele atribui ao prazer algum lugar aí na vida feliz, né? Então tem aí uma aparente contradição, né, numa primeira análise. Ok? Então esse foi o guia da nossa leitura. Desejo vocês sucesso. Espero que vocês leiam. Essa é uma obra, um tratado belíssimo. Ele não é fácil. Eu acho que facilita muito vocês descolarem o livro da capa verde que eu vou colocar aqui. Ele é mais fácil de obter, é uma tradução bem feita, ok? Do Bini. E vou deixar aqui para quem quiser as perguntas de autoavaliação na linha do que o Adler colocou. Né? A primeira é por que a ética ou a moral não é uma ciência exata, preto no branco, né? Por que há uma certa gradação aí e uma tensão, né? Quando a gente tenta definir o que é a ética e a moral. A segunda pergunta é: será que o Aristóteles acredita que uma criança pode ser feliz? Terceira pergunta: como Aristóteles distingue a felicidade e a bem-aventurança? Quarta pergunta: um jovem poderia ser um bom estudante de moral, de ética? 5. Como Aristóteles divide os tipos de bens? Sexta pergunta: quais são os tipos de estilo de vida que o Aristóteles considera candidatos a serem uma vida feliz? A sétima pergunta é: quais são as duas partes do elemento irracional da alma? Ok, gente? Desculpem a demora, espero que vocês tenham gostado. Leiam essa obra, vamos crescer juntos, vamos estudar juntos. Eu estou aqui partilhando, documentando o meu estudo com vocês, espero que esteja sendo útil. Voltamos aí, não vou prometer, mas tentarei voltar durante a semana comentando como está indo a leitura.
né? Vou refazer esta leitura junto com vocês, quem quiser me acompanhar aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão do Rafa aí. Valeu.